Olha, a gente vai conversar agora sobre um assunto muito interessante. Talvez você já tenha percebido que algumas pessoas não ficam doentes, né? Enquanto outras toda hora estão com uma gripinha, com uma infecção, com uma dor aqui, outra ali. Entender por que algumas pessoas não adoecem. Porque a gente não quer ficar doente. E volta e meia a gente fica. Quem vai explicar melhor esse assunto é Armando Ribeiro, que é coordenador do programa de avaliação do estresse do Check-up do Hospital São José, Beneficência Portuguesa de São Paulo. Autor de livros, capítulos, artigos científicos. É um especialista incrível em saúde e em estresse. Você está aqui com a gente. Muito obrigada, Armando, Muito por ter obrigado, vindo. Cláudia. Você sabe que eu adoro o seu trabalho, eu acompanho sempre as suas publicações e tem coisas incríveis. Inclusive, esse assunto eu vi e falei, nossa, quero que o Armando venha para falar para o meu telespectador. Perfeito. Por que algumas pessoas não adoecem? Pois bem, essa é uma pergunta que se faz por todo mundo, né? Por que algumas pessoas, em diferentes etapas da vida, né, não têm as mesmas doenças do que os seus colegas, do que os seus familiares? Muitos, né, acham que é só uma questão de genética, é uma questão de sorte ou azar. A ciência, tanto médica quanto a psicologia, vem descobrindo que, na verdade, existe mais importância naquilo que as pessoas fazem do que simplesmente na nossa carga genética herdada. Eu trouxe um gráfico interessante para o pessoal de casa acompanhar, que estudos da Universidade de Stanford mostram que a parcela de genética ela é menor do que o estilo de vida, do que a condição por um bom plano de saúde, né? Por outras questões que são escolhas que nós fazemos na vida. Vamos dar uma olhadinha então nesse gráfico? Coloca, por favor, a imagem, para a gente poder explicar melhor, né? Isso. Tá aí. Então, a gente tem um gráfico da longevidade mostrando que aquela barra vermelha, a barra enorme, ela dá conta da importância das nossas escolhas ao longo da vida. Né? Enquanto que as barras menores são outros fatores que envolvem aí o estilo de vida, o meio ambiente, né? E a genética é uma pequena parcela, é uma parcela importante, mas ela é menor do que as escolhas que nós fazemos no dia a dia. E a gente tem uma crença muitas vezes contrária a esse estudo e ao que mostra esse gráfico, né? Que a gente acha que, não, eu tenho uma genética boa e é por isso que eu não fico doente. E esse tipo de raciocínio, que é um raciocínio bastante contraditório, porque ele tira das nossas mãos a responsabilidade por termos a melhor saúde possível. Então, está nas nossas mãos ter a melhor saúde possível. O que a gente pode fazer para isso? Então, está nas nossas mãos e, principalmente, está na forma que nós percebemos a vida e lidamos com a vida. E hoje eu trouxe alguns números bastante importantes para mostrar que ter saúde é muito mais simples e é muito mais próximo do que coisas complicadas que geralmente imaginamos. Para te dar alguns dados, a gente chama de matemática da longevidade, tá? Então, por exemplo, manter-se intelectualmente ativo, né, pode te rejuvenescer em 1 ano e 4 meses. Olha a importância. E aqui eu não estou falando de alimentação, não estou falando de atividade física, porque todos já sabem que são fatores principais, são fatores básicos que todos devem promover ao longo da vida. Um outro fator muito interessante, Cláudia, é manter o bom humor. Né? A manutenção do bom humor, em média, leva as pessoas a rejuvenescerem 1 ano e meio. Então, quer dizer, são atitudes simples que dependem de nós e não só daquilo que nós consumimos e fazemos. A primeira da lista é manter-se intelectualmente ativo. Ativo. Significa ler um jornal. Ler um jornal. Sabe os artesanatos que você coloca aqui? São desafios intelectuais para muitas das pessoas de casa. Então, por exemplo, acompanhar, reproduzir uma das atividades aqui pode fazer muita diferença na nossa qualidade de vida. Olha que bacana. Então, é uma dica importante. Mas eu tenho aqui situações de vida que aumentam ainda mais a nossa saúde. Quer saber? Quero, claro. Opa. Alimentação saudável, que é básico, todos devem melhorar. Alimentação orgânica, cheia de fibras, pode aumentar, né, a nossa qualidade de vida e a nossa longevidade em mais 3 anos. Então, a importância desse fator na nossa vida. Já estamos vivendo aí pelo menos mais uns 6 anos. Uau! Ou perdemos 6 anos. Nada disso Olha a importância dos nossos comportamentos. Atividade física regular, que hoje todo médico vai prescrever para todas as idades. Também nós ganhamos 3 anos. Só que quem faz atividade física e se alimenta bem não pode se descuidar do sono, porque o sono, tá, ele pode também poupar 3 anos, trazer a sua vida, a sua idade real para mais perto ou muito mais
com qualidade de vida e com muito mais bem-estar do que a sua idade cronológica. Existe um erro das pessoas acharem que a sua idade cronológica é a verdadeira idade do seu corpo. Eu estou falando de fatores que podem fazer com que a nossa idade real ela seja muito mais precoce, ela seja muito mais jovem do que a nossa idade real. E o que depende, né, as variáveis que controlam isso, são os nossos comportamentos, as nossas atitudes mentais. Uhum. E o sono, a gente já até falou aqui sobre a importância dele e essa quantidade de sono, que é muito individual, né? Que é bom você perceber qual é a quantidade de horas que você precisa dormir, porque não é unânime, não é que todo mundo tem que dormir 8 horas. Você tem que perceber como é que você acorda e pode fazer uma tabelinha para chegar a esse número ideal. Tem que acordar bem. Eu acho que o melhor marcador de uma boa noite de sono é aquela sensação de recuperação, de pensamentos positivos, de vontade de viver do dia seguinte. Mas na minha lista aqui da matemática da longevidade, ainda a gente tem mais alguns detalhes. Alguns bons, alguns ruins. Por exemplo, o coleguinha de casa que fuma, ele já sabe que a saúde dele está comprometida. Mas como? Nós temos estatística mostrando que pelo menos 5 anos de envelhecimento. Então, quem fuma vai ter uma idade real diferente da idade cronológica por todo o nocivo que as substâncias do cigarro trazem. E olha, é interna e externamente, viu? Porque tem gente que fala assim, eu sei que está estragando lá dentro, mas eu não estou vendo. Mas externamente também, as mulheres vaidosas precisam olhar mais no espelho, porque ficam mais enrugadas, principalmente nessa região aqui. Isso. Não é? Olho, tudo. Cabelo, não é nada bom. Agora uma dica para a nossa coleguinha, para o nosso coleguinha de casa. Uma dica importante. Uma vida sexual ativa, segura e prazerosa nos rejuvenesce em pelo menos 8 anos. Olha que coisa boa. Então, a importância do amor autêntico, sincero. Né? Não esqueça, apesar de qualquer idade, o amor é o nosso alimento da alma e do corpo físico. E aí é muito bom também você dar uma examinada nas suas relações, e eu digo isso para as mulheres e para os homens casados, principalmente há muitos anos, e que de repente tem um relacionamento desgastado e que fica aquele relacionamento frio, ruim, que não é nada bom a gente viver desse jeito. Resgate esse amor, renove esse amor, porque é possível, e como a gente acabou de ouvir aqui do Armando, rejuvenesce, e a gente precisa ter isso tudo bem vivido e vivido de forma saudável, né? Você merece. Então, dê uma olhada, faz uma faxina aí nessa relação para dar uma renovada nesse amor. Tem uma notícia ruim. Qual? O estresse crônico do nosso coleguinha, da nossa colega de casa, pode nos envelhecer em 30 anos. Eita, nós, como é que faz? Esse estresse crônico é uma coisa que me preocupa, porque às vezes eu fico pensando assim, será que eu sou estressada? Não sou? Então. O que é o estresse crônico? O estresse faz parte da nossa vida, faz parte do nosso momento. Então, todos têm uma carga de estresse na vida. O estresse crônico é aquele estresse que uma noite bem dormida, uma atividade física bem feita, uma alimentação saudável não conseguem recuperar. Então, é uma ideia de balança. Tá? Na balança, nós devemos buscar o equilíbrio. Então, um pouco de estresse faz com que a gente tenha uma conversa, um programa alegre, cheio de energia. Muito estresse faz com que o mesmo programa seja pesado, então seja um programa crônico, triste. Eu não tenho, não. Então esse é um detalhe importante. E o estresse crônico diminui a nossa vida em 30 anos? Pode chegar a 30 anos. Ei, gente, vamos viver feliz, né? Muitas das doenças atuais, né, doenças do aparelho digestivo, doenças de pele, neurológicas, cardiovasculares, estão estreitamente ligadas ao estresse crônico. E olha, estresse tem muito a ver com ansiedade. Eu gosto de lembrar que a gente não precisa ficar ansioso com nada, né? A gente não consegue, como diz na própria Bíblia, acrescentar um dia que seja a nossa vida. Por que é que a gente vai ficar se preocupando tanto? Né? A gente tem que fazer o nosso melhor, porque a gente vai colher frutos desse nosso melhor lá na frente. Se tudo não está muito bom, é porque ainda não terminou, porque no final tudo termina bem. Pode decorar isso, viu? Bacana o recado. E lembrar que fez o melhor trabalho possível para aquele momento, desapegue-se. Né? A preocupação crônica, ela faz com que esse mecanismo do estresse hormonal, ele fique sempre exacerbado no nosso organismo. Das pesquisas feitas ao redor do mundo, né, das pessoas mais longevas e com melhor saúde, vieram alguns dados interessantes. Então, a gente tem, por exemplo, a dieta do Mediterrâneo, que é considerada uma dieta bastante saudável.
né? Você tem também a questão do ômega 3, que é considerado um alimento nutritivo para o cérebro, para o corpo de uma forma geral. Mas veio destas pesquisas uma informação muito sutil e muito importante com relação à sobrevivência das pessoas longevas, as pessoas que chegam aos 80, 90, 100 ou mais anos e saudáveis. Que é estranho a gente pensar, mas existem sim. E essa pesquisa ela foi feita lá no Japão, numa ilha chamada Okinawa, né? E foi perguntar para as pessoas com muita idade, o que faz? É a alga? É a água? Né? O que faz com que essas pessoas sejam tão saudáveis e por tantos anos? E se descobre um conceito que existe em diversas culturas, muito rico, que fala sobre, na cultura japonesa, Ikigai. Eu não sei se você já ouviu essa expressão. Não. Ikigai, no nosso idioma, seria razão de viver. Então, a pessoa que alcança 80, 90, 100 anos, tá? Com muita saúde, com muita vontade de viver, essa vontade de viver, porque nesta sociedade, a pessoa idosa é uma pessoa que tem um papel de importância, porque ele é transmissor da cultura e das tradições. Então, o que a gente pode trazer do longínquo Japão? A ideia de pensar na maioridade como um papel fundamental na transmissão das nossas tradições. É esse avô, é essa avó, tá, que tem esse papel de transmitir para os filhos, para os netos, né, todas as nossas crenças, valores e motivos de vida. Isso é lindo, Armando, isso é muito bacana e muito importante que você trouxe para a gente, viu? Ótima contribuição. E nunca se esqueça, atividade física, alimentação, sono são tripés da sustentação, mas a nossa mente, ela é o fator-chave de saúde e de uma qualidade de vida plena. E é esse o recado que eu gostaria de deixar para todos os nossos coleguinhas com vontade de quero mais. Então você vai voltar porque a gente quer mais, quero te ouvir mais, viu? Muito bom, né? Vamos ficar com todas essas dicas para ter uma vida mais saudável. Armando Ribeiro está no site www.armandoribeiro.com. Tem tanta coisa interessante nesse site, entra lá que você vai adorar. armandoribeiro.com. Se quiser falar com ele, armandopsico@hotmail.com e o telefone 3272-0406. Muito obrigada. Muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo, viu? Coisa boa, né?